Sou Glória Maria e vou contar para vocês minha história no Caribe. Fui fazer uma reportagem e lá encontrei uma pessoa muito especial. E é claro que eu aproveitei também e participei de muitas aventuras. Entre essas aventuras, a gente tinha a Glória Maria e o MC Cabelinho, e descobriu-se que eles gostavam muito de jogar xadrez, e elas queriam se enfrentar no Caribe. Não só como xadrez, mas também mancala, dama e outros tipos de jogos estratégicos. E eu decidi chamar eles para jogar contra mim. Pode ser? Vou por aqui, depois a gente chega neles aqui. Glória Maria e MC Cabelinho no Caribe, depois de jogar um xadrez, foram para Jamaica conhecer a cultura rasta. Chegando lá, nós encontramos o show do Racionais MCs. E eles perceberam que tem muito a ver com o Brasil. A questão da cor, da musicalidade, o sol, as praias. Chego eu no Caribe, quem eu encontro para curtir comigo? MC Cabelinho e Glória Maria. Gente, esse lugar aqui é muito bom, mas o que faltou mesmo é uma boa feijoada. Não tinha feijoada, mas tinha bananada. E aí, eles falaram, por que não a gente procurar uma macarronada? Macarronada é muito bom e lagosta vai também. Relaxa, relaxa, estamos aqui no Caribe. Vamos também procurar um outro restaurante com comidas africanas. Dessa forma, eles foram num grande restaurante e se alimentaram muito bem. Depois do restaurante, eles foram para as praias. Do restaurante foram para as praias? Como tô pensando? Chegaram na praia. Eles chegaram na praia e foram surfar. Depois que eles comeram, foram para a praia e foram surfar. Esse Cabelinho, Glória Maria. Posso colocar um detalhe só? A Elsa e o Mano Brown estavam no show também, queria pegar uma onda com ele também. Passa pra cá então, por favor. Não, pode passar pra minha pausa. Aí a mesa da finalização. No bar do Caribe, encontramos tubarão em água viva. Glória Maria, Mano Brown, Elsa e Cabelinho, depois de comer e encher a barriguinha, passearam nas praias de águas brancas e cristalinas. E foi nesse momento que eles perceberam que era só um sonho, uma grande ilusão e voltaram para a realidade. Estavam aqui no Brasil. Porra, Stefan, você fudeu tudo. Acordado desse sonho, começaram a planejar para que tudo virasse uma bela realidade. Esse quebra-gelo, né, eu fazia muito quando tinha poucos MCs na roda. E, por exemplo, na aula de português, a gente especifica, né? Vai ser introdução, desenvolvimento, vai ter o ápice e vai ter a conclusão. A gente pode ir especificando. Vai ser em primeira pessoa, terceira pessoa, vai ser tempo psicológico, tempo cronológico, né? Vai ser realista ou vai ser fantasioso, né? E às vezes serve muito de roteiro para a gente escrever. Por exemplo, a gente fez uns raps, né, na semana passada, mas a gente fez aquele estilo mais... o americano chama de freestyle também, quando a gente escreve sem ter um roteiro a seguir. Aqui freestyle é só quando você cria na hora, sem escrever.
Lá, se você escreve sem o roteiro, já é freestyle. E alguns raps a gente percebe que tem um roteiro, um planejamento de histórias, né? E por que a gente resolveu começar com esse quebra-gelo? Porque a gente veio com as ideias da rima, de figuras de linguagem e tal. E aí acho que hoje, para finalizar, acho que a gente achou interessante trazer um pouco como que é essa coisa de qual é o valor da palavra nas culturas africanas, principalmente quando a gente fala de oraliteratura, literatura oral, e como que isso vai influenciar todo o nosso jeito de ser nas Américas, nas nossas músicas, na nossa cultura, até a brincadeira dos alunos de tirar sarro um do outro na sala de aula. E aí, Kleber, se você quiser fazer aquele paralelo, e aí daí eu volto daqui a pouco. Kleber, voltamos daqui a pouco, aqui direto da Jamaica. E antes da gente voltar então para esses elementos da linguagem, da literatura também, queria só voltar alguns anos, alguns séculos, na verdade, principalmente na costa oeste africana, para a gente lembrar sobre a história dos griots, né, que são sábios, que guardam não só a cultura, a história, e transmitem de uma maneira oral para o seu povo, né, o que dá uma identificação, uma identidade. Mas queria trazer para vocês o exemplo dos tambores. Então, antes das palavras, como o som, o tambor também é muito importante. E aqui tem um exemplo, não sei se eu já trouxe esse vídeo para vocês, dos tambores falantes de Gana. Esse é um griot atual, o Nana Kieremateng. Ele é de Gana, de Accra, capital de Gana, e ele, nessa apresentação, traz uma oração tocada no tambor. Esses tambores eram muito importantes para, como a gente estava falando, para a comunicação entre os povos. Então, por exemplo, haviam várias vilas ali na costa oeste africana, e quando uma vila estava sendo atacada, ou uma tempestade estava vindo, ou algo estava acontecendo, eles precisavam avisar os demais, e não daria para fazer essa comunicação, ir lá, não daria tempo de chegar, mesmo a cavalo, mesmo com animais não teria como eles passavam as mensagens? Através dos tambores falantes. São tambores cujo som se assemelha ao dialeto local. Então, o toque do tambor, acelerar ou diminuir a velocidade, passava uma mensagem para quem estava inserido dentro daquela cultura e podia compreender. Só que esses tambores, eles vão, na diáspora africana, vão chegar das Américas e vão ser muito importantes não só para a musicalidade, e aí no Brasil a gente pode falar do samba, do tambor de crioula, do axé também da Bahia, do rap e do funk, que seria esse tamborzão eletrônico já, né? Mas também na capoeira é muito importante, no candomblé. O mestre Valdenor, acho que a maioria conhece já, né? Ele conta, por exemplo, a questão dos tambores no Brasil no final do século XIX, que a capoeira era proibida aqui no nosso país. Mas mesmo assim os capoeiristas a praticavam. Então eles estavam numa roda de capoeira teoricamente ilegal. Alguns capoeiristas ficavam afastados, mas de olho com a repressão policial, com a repressão do Estado. E quando vinha, por exemplo, a polícia para dispersar essa roda, o que eles faziam? Trocavam o toque do atabaque e do berimbau, de modo que avisasse a galera, ó, agora tá chegando a cavalaria, o toque de cavalaria que chama. Tá chegando a polícia, vamos dispersar. Porque naquela época a capoeira era passível de prisão, né? O candomblé também foi criminalizado. Então são formas de comunicação que ainda precedem as palavras. Então a gente quis só trazer essa introdução para depois voltar com o Daniel e esse jogo de palavras que é muito importante, mas só para marcar essa ancestralidade africana que é muito presente na nossa musicalidade, né? Então, eu vou trazer só um trechinho para vocês. A tradução da oração está em inglês, mas dá para perceber que é o tambor falando, ok? Esse é o griot, o Nana Kieremateng.
falando sobre a criação do mundo. Então, bem curtinho o trecho que eu trouxe para vocês, é 50 segundos só. Mas perceba que era uma oração contando sobre a criação do mundo. E quem está fazendo a oração é o tambor, no toque do griot, né? E, então, não só a religiosidade, mas a história também era contada e outras informações. Como eu disse, estamos sendo atacados, se protejam. Ou está vindo uma tempestade enorme, se organizem. E a mensagem ia passando de vila para vila. E hoje em dia essa mensagem é passada para nós também pela música. Tanto pela palavra, mas também pelo som, pela percussão, pela musicalidade. Então, e agora só para exemplificar, aí fugindo um pouco do rap, Daniel, mas trazendo o reggae também, já que mencionaram a Jamaica, para vocês verem como esses tambores são presentes, são marcantes. Aí o show do intervalo, a cervejinha Spaten. Só um trechinho só, pessoal. Essa banda jamaicana que está junto com o Ponto de Equilíbrio brasileiro é o The Congos. Eles são Rastafari, então essa também é uma celebração. A letra destoa da estética e da roupa. Mas qual é a referência? A referência é Jah Rastafari, Haile Selassie, que era o imperador da Etiópia e que lutou para manter a Etiópia um país livre, independente, lutou contra Benito Mussolini. A gente reparou ali que uma das frases que tem da escola faz parte do discurso do Haile Selassie nas Nações Unidas, né, denunciando os fascistas. Então, enquanto a cor dos olhos enquanto a cor da pele for mais importante que a cor dos olhos, haverá guerra. E é por isso que eles estão fardados, então, mas trazendo a mensagem de paz e de amor. E a Etiópia, como sempre foi um país livre da África, foi o único que não foi colonizado, ela serviu como exemplo dos processos de luta por independência dos demais países. Por isso que a maioria dos países africanos tem as cores vermelho, amarelo e verde como referência. Mas enfim, isso é para contar a aula de história da África em sala de aula. Mas começando com os tambores, com esses griots, e daí recuperando aos poucos com o que chama a atenção dos nossos alunos também. Então eu queria só trazer essa parte, primeiro dos tambores falantes, para daí as palavras. Uma coisa bem legal dentro do que o Kleber falou, né? É que essa frase ela ficou popularizada na música do Bob Marley, né? Conversando com o Kleber também, ele me falou que é a da música War, né? Que foi toda baseada no discurso e a oral literatura, essa cultura oral africana é uma cultura muito da intertextualidade, né? Então hoje a gente tem muitas questões, por exemplo, com direitos autorais, né? Teve até um caso do Emicida de Amarelo, direitos autorais e tal,
uma cultura originalmente que não tinha tanto, é uma época que não tinha tanto esse apego com quem criou, e as coisas eram constantemente recriadas e recriadas, recriadas, assim como Bob Marley recriou através de música, né? Assim como eu faço nas minhas músicas também, pego trechos de poesia e recrio. Pode falar. O discurso que o Bob Marley usou como base para fazer o reggae dele. A data está errada, né? É na década de 30, quando a Itália de Mussolini invade a Etiópia e ele vai lá nas Nações Unidas para denunciar. As Nações Unidas lavam a mão igual Pilatos e a Etiópia fica sozinha para enfrentar os fascistas, né? E aí esse discurso musicalizado e tá aí nas paredes também que a gente viu quando chegou. Sim. Nós vamos até a 1? Até que horas que a gente vai? 1h15? Tá. E aí pensando nisso tudo, né? Quando a gente fala também da Lei 10.639, muita da discussão é o que falar, né? Sobre que história contar, sobre qual lugar, quando foi, que são as coisas que a gente sabe pouco. E a gente tem falado muito nas reuniões, acho que eu já falei isso na reunião com o Fábio, na reunião na escola que eu dou aula, que é o como fazer. Que eu acho que as culturas africanas têm a maior preciosidade está no como, na minha visão. E o como independe de lei para ser aplicada, porque não é uma questão, transcende para mim a questão de lei. É a gente chegar aqui, fazer uma roda, fazer uma brincadeira, da brincadeira vir com o conteúdo, do conteúdo linkou para o outro, do outro a gente faz uma música. Então, esse é um objetivo para mim quando eu venho trazer uma oficina, né? E além do que é como, por exemplo, como a gente pode fazer o rap, mas também, pô, a molecada chega, elas estão cantando um funk, como a gente pode pegar a estrutura do funk e trazer para química, ou como a gente pode pegar a matemática, a fração e falar de 4x4 do beats, 3x4 no beats, 5x4 nas batidas, de uma maneira criativa, de uma maneira intertextual, né? Que a oraliteratura tem muito da intertextualidade, né? Da gente transformar uma obra em outra obra, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. A coisa do sample, né, que a gente já falou, do signify, do sample, de você pegar um trecho de uma música, transforma em outro, das paródias. Então, assim, primeiramente, assim, espero que tenha sido esses momentos, esses 4, 5 momentos, tenha sido bacana para a gente pensar em como, pensar o quê, pensar... colocar criatividade para aflorar. Estou olhando o tempo aqui, ver se o tempo não está acelerando igual quando o Kleber dorme no ônibus e vai passando o tempo e ele acha que está no mesmo lugar, mas o ônibus já deu várias voltas. É uma história. E a gente também queria saber também como que vocês... O que vocês acharam, mas tem que ser em rima. Quem quiser, os que quiserem ser em rimas já pode se antecipar, pega o microfoninho, tipo assim, ó, em 2 versos, assim, a gente vai fazendo, depois a gente pode fazer um normal mesmo, porque assim, às vezes a gente precisa de mais tempo para falar. Mas, por exemplo, eu vou falar o que eu achei em 2 versos, depois eu posso falar mais. Tô pensando. Não é fácil, tá, pessoal? Esse negócio de rima. Ó. Não sei se é uma questão de intuição ou de inteligência, mas falar de rap com vocês, pra mim, foi uma super experiência.
Vamos pensando aí, quem tiver aí um versinho aí. Eu estava aqui e não sabia o que fazer, mas o Hugo apareceu e ajudou a terminar. Terminar o quê? O que eu tinha começado e não sabia do início. Eu não rimei. Eu esqueci a rima. Vai, Beth, vai, Beth. São só 2 versos. Peraí, tô aqui pensando. Eu não sei se eu vou rimar, mas eu vou começar a falar. O rap é um ritmo de resistência da rua, dos pretos, dos mano e das mina. E ver chegar na escola só me causa alegria. Desde muito tempo eu venho brincando em sala de aula, rimando, às vezes com o pandeiro, às vezes a capela, sempre incentivando quem está chegando a não desistir, a não desanimar, entender que não precisa cabeça baixa, nem nariz empinado, olho no olho já é o suficiente. E quem me formou antes da escola foram letras de rap, foi um movimento, foi uma parede pintada mais bonita num grafite ou num picho. E chegar hoje como professor e ter a honra de uma formação com rap, com Daniel, com Kleber, isso só me mostrou que, mesmo desenganado, eu estava no caminho certo. Aí eu agradeço a vocês. E eu sei que não rimou, mas às vezes não precisa rimar, né? É só deixar o coração falar. Valeu. Essa vivência foi pura alegria. Tudo o que aprendi se torna magia. Magia do ser, saber e existir. Sinto muito, mas agora é hora de partir. Foi divertido e ganhamos muito conhecimento. E ainda por cima revelamos vários talentos. No começo foi resistência, agora virou experiência. Tomara que todo mundo saia daqui com muita consciência. O Daniel fez uma pergunta, uma proposta. É difícil, né? Mas teve umas dinâmicas anteriores que o Daniel fez também, da gente primeiro pensar numa palavra. Né? Então, quem ainda vai comentar, vai falar um pouquinho, contar pra gente o que achou, tenta pensar palavras-chave do que achou desses encontros, e aí a partir dessas palavras volta para trás para construir a frase. Não sei se ajuda aí nessa sugestão. Somente a turminha que está participando hoje com a gente também, tenta pensar 2 palavras. Do que vocês acharam, ou do que vocês acham da música na escola, por exemplo. Às vezes não me sinto capaz, mas essa vivência me traz uma paz, porque traz resistência. A rima era melhor quando eu pensei. Não ficou tão boa, mas veio do coração. E eu vou levar essa vivência para a vida inteira aqui nesse mundão. Tenho certeza que vocês vão ouvindo, vão vendo e ficam pensando, eu podia estar fazendo. Aí levanta a mão, a hora que chega o microfone e fala, não. Mas tem uns que tem paciência e faz uma anotação. Aí vê que não vai dar tempo de decoração, e aí vai ter que ser uma leitura. Mas independente disso, é tudo cultura. Estou falando para você, não sei, de repente, nessa sala aqui tem tanta gente, e ainda mais num dia quente, parece que fica mais eminente o que vocês criaram no coração, mas deixaram soltar pela mente. Mas o que eu acho mais interessante é uma sala que tem aluno e estudante. Ao mesmo tempo, fora da formação. Tudo junto. Me arrepia, é isso que eu chamo de educação. E uma vez me falaram uma coisa que me pegou na veia. Que para educar a criança,
é preciso uma aldeia. E agora em Roda, eu sinto que a gente está numa aldeia foda. Eu falei foda no lugar onde que de A a D ou de 0 a 10 dão a nota, que tem matéria de geografia e história. Falei uma palavra que veio da escória, mas não vai ser o que vai ficar na memória, porque na verdade não tem separação entre escola, educação e também religião, principalmente cultura. Para finalizar, isso aqui é uma aparição, execução e demonstração do que é a oriliteratura. Pode fazer, se quiser, igual o Robson fez, por exemplo, isso que eu fiz inspirar no Robson. Porque parece que vai, não é fácil. Você começa... Tem que provocar. Exatamente, tem que ter a provocação. Vixe Maria, lá vai. Por isso que agora... Passa a visão. Não filma não, filma não. Ela deu continuação. Eu pensei uma coisa, aí mudou as ordens das frases, mas aí fui... Sim, total. Caramba, né? Brincar na sala de aula parece ser mais fácil, porque aqui eu tenho colegas que estão me avaliando. Então com os alunos, no meio dos alunos, fica tudo mais fácil, porque a gente brinca, a gente se provoca. A Leonor tem visto essas aulas aí, né? Da gente poder provocar o aluno. Aí eu me sinto mais à vontade no meio deles, né? É a minha praia. Mas vamos lá, né? Brinquei em minhas aulas com o Robson a capela, incentivando meus alunos com as rimas aqui no Célia. Chegando o Garnett e o Kleber para incentivar a educação. Logo veio o Robson para dar fim nessa nação. Vamos brincar de rima com os alunos, meus amigos. Isso faz parte da nossa experiência. Trabalhar com a periferia e também com a nossa vivência. É assim, eu vi outro dia um vídeo no YouTube. Será que dá para pôr isso aqui, ó? Claro. É no Instagram ali, vai colocar. É no Instagram? Não, tá no Instagram. É que ele vai virar aqui, ó. Aí ele vai ter aqui, ó. Entendeu? O vídeo é bem curto, tá? É que assim, o rap, o reggae, o samba são elementos da nossa vivência que eu acredito que sejam muito importantes estarem dentro da sala de aula, né? Então eu sempre busco alguns desses elementos, às vezes para começar uma aula, para encerrar uma aula, para incentivar um debate, né? Para incentivar fazer ali ajudar a pensar em um tema. E aí eu vi a dinâmica que o Daniel fez, desde o primeiro dia que ele veio fazendo uma dinâmica de interação, né? E aí eu vi um vídeo no YouTube que eu queria mostrar para vocês, que é assim, um Daniel, só que na República Democrática do Congo, né? No meio de uma roda de pessoas e um diálogo de rima entre a plateia e o mestre de cerimônia ali do meio. La moto iba chalu basi ba ke ba hula oh tabulele mamuani leke tabulele mamuani leke atatu wetu mamu wetu kaka jambo bipa kaka uma refeição muito grande, terminar dessa forma, vocês são maravilhosos, eu agradeço muito. Mais alguém? Isso dentro de sala de aula, com os nossos professores de
de onde nós viemos, brincar com as palavras, né? Trabalhar isso daí. E aí agora a gente, como professor dando aula, você tem que estar sempre renovando para você conquistar a galera para aquilo que você quer, né? Então, sempre quando a gente começou a fazer o festival literário aqui dentro da escola, desde 2010, né? A gente começou a fazer um festival literário, então tinha que trabalhar poesia, tinha que trabalhar rima, tinha que trabalhar cordel. E aí eu fui mostrando todo esse universo para os alunos e eu aprendi a amar. Então, assim, eu aprendi um pouco com os alunos. E a gente tem aluno aqui que brinca, que gosta de brincar. Isso aí. E aí, esse ano, trabalhando mais a fundo, de acordo com a CNE, que manda a gente trabalhar a cultura africana, indígena, os imigrantes. Então, a gente vai conhecendo esse universo da África, né? Através da literatura. E quando a gente conhece esse universo através da literatura, e aí a gente tem aí, que bom que a gente chegou aí um telão para a gente poder mostrar esse autor, esse escritor, esse músico, trabalhar a letra de música. E aí esse ano eu trabalhei uma história do Mandela e a Conceição Evaristo, eu fui buscar uma música, e aí eu busquei Serviço de Preto, né? Uma música. Aí quando eu estava trabalhando a letra da música com eles, eu falei, tá vendo? Ele cresceu, ele viveu e ele venceu, que é o Nelson Mandela, né? De acordo com a literatura que a gente estava trabalhando. E aí foi muito bacana, porque aí a gente estava trabalhando a questão do hip hop, da batalha de rima, com todas as turmas. E uma das turmas, que é mais novinha, mais assim, com gás, foi a turma dos 5 anos. E puxamos isso para o 8º, para o 9º, que já estão ali um pouco mais tímidos, né? Trabalhando com o pessoal da USP, em cima deles, eles começaram a fazer a produção na parte escrita, mas foi muito assim, difícil puxar para a turma do 8º para o 9º até fazer essa produção, e aconteceu, né? Vendo o seu vídeo, vendo a sua história lá no YouTube, quando eu puxei, eu nem te conhecia ainda. Então, quando você chegou aqui para fazer a formação dos professores, eu conheço essa música dele. É dele. Nossa, que bacana, né? Então, eu fiquei muito feliz que você continue aí incentivando através essa galera que às vezes é difícil a gente fazer com que eles façam uma produção de escrita, e aí os 5 anos eles estão aí motivados, né? Eles estão na hora do intervalo, junta tudo, aí o pessoal fica até com medo. Não, mas será que vai dar briga? Porque na batalha de rima um vai estar ali fazendo uma batalha com o outro. Eu falei, não, pode deixar, que a gente já fez ali, já colocamos ali dentro da sala de aula como é que tinha que ser isso, né? Como é que tinha que ser essa brincadeira. E aí eles viram no seu vídeo como é que você fazia aquilo lá, como é que você desenvolvia a batalha de rima sem ter briga, né? Como tem no campo de futebol. Como seria bom se todos os adversários soubessem levar isso na brincadeira, né? Não assim de eu venci ele. Então é isso. E os 5 anos eles estão aí. Eu passei o vídeo para você. Até ela passou para mim, né? Aí eu agradeço, né, vocês por terem vindo aqui. E eu gostaria, assim, imensamente mesmo, que vocês trouxessem isso não só para os professores, mas trabalhassem isso aí diretamente com o público-alvo, que são os alunos, né? Nossa... Obrigado, Será. Vou falar mesmo de passar por um também que eu falo. Não só você, mas surgiu muito nessa dinâmica, nessa brincadeira do Daniel, a palavra experiência, vivência. E aí você também mencionou a Conceição Evaristo, né? Lembra justamente o conceito dela de escrevivência. Então a importância da gente destacar, valorizar a experiência de outros corpos que foram silenciados muitas vezes. Então a escrita da experiência, falar sobre si, sobre o seu contexto, sobre o seu teste, é importante também para elaborar o mundo que a gente vive, para entender os problemas, os dilemas, né? Nesse tema de projeto, é a primeira vez que eu e o Kleber vamos falar com os professores. A gente passou 7 anos falando com as crianças
E aí esse ano foi diferente, foi uma formação. Né? Esse feedback aqui agora é importantíssimo. Nós tínhamos, porque faz parte do projeto do Plano. Então fazia parte do cronograma com as crianças também. Então era com os professores e com as crianças. Só que não deu tempo, chegando na última semana de novembro e não deu tempo. Mas sim. Ele está marcado, ele marquei hoje com o pessoal da USP, para o pessoal da USP finalizar com os 8º anos e com os 5º. Aí o Daniel topou, ele vai vir quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem.